É um nome muito lindo, é um nome tremendo, é um nome que nos enche o coração de alegria, é um nome que todas as vezes que nós temos um relacionamento com o Pai, creio que os irmãos também, o nosso coração ele é invadido por uma, vamos dizer assim, uma sensibilidade, mas tão grande, tão profunda, porque esse nome de Jesus, para aqueles que conhecem o nome de Jesus, é um nome muito lindo, um nome precioso. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre esse nome, o nome de Jesus, esse nome que é uma doçura para o nosso coração, este nome que faz com que a gente suporte todas as coisas por causa do nome, esse nome que envolve a nossa salvação, esse nome que é sobre todo nome, esse nome que um dia todos nós, filhos de Deus, todos os não filhos de Deus, todos os demônios, principados, potestades, poderes, um dia se curvará diante daquele que é sobre todos e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos ler dois textos, irmãos. O primeiro se encontra nos Salmos 9, versículo 9 e 10. Esse é um nome precioso. Como é gostoso falar desse nome. É um nome que ele é o assunto da pregação dos filhos de Deus. Esse nome, ele é uma pessoa que a Bíblia inteira fala dele, porque ele mesmo é a verdade da palavra. Ele mesmo, vocês se lembram de Mateus capítulo 13, tem ali a parábola do semeador. Então, ele é o mensageiro da palavra, ele é quem semeia a palavra e ele é a palavra, diz Lucas 8, versículo 11. Então, o nome de Jesus está em todas as coisas, ainda que muitos não percebam, ainda que muitos não o honram, ainda que muitos não consideram o nome de Jesus. Mas Jesus Cristo, ele é incomparável. Tem alguns irmãos, John Stott escreveu um livro, O Incomparável Cristo, e o Sanders também escreveu um título que é bem mais aprofundado, O Incomparável Cristo também. Aquele livro, O Incomparável Cristo, do Sanders, é um livro que revela Cristo de uma forma tão profunda, doce, simples. É um livro que não dá para ler aquele livro se você não encher o teu coração de alegria e seus olhos de lágrimas, porque expressa Jesus de uma forma tão preciosa, tão, vamos dizer assim, tão doce para o nosso coração. Então ele é maravilhoso. Diz assim, Salmos 9, versículo 9 e 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então aqui nós já percebemos que este nome é um nome que ele mesmo sofreu o nosso desamparo. Então por isso Deus o Pai, as nossas orações feitas em nome de Jesus, nunca irá nos desamparar. E agora vamos para Lucas, capítulo 1, os versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 1, os versículos 31 e 32. São dois versículos maravilhosos, preciosos, que vai falar desse nome maravilhoso, esse nome lindo, esse nome de Jesus. Irmãos, eu fico pensando, tem algumas pessoas que têm até vergonha de falar desse nome. Jesus, ele disse assim, quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, no dia do juízo, o Filho do Homem também se envergonhará dele, porque ele foi uma vergonha,
para esse nome que é sobre todo nome. Então, Lucas 1, 31 e 32 diz assim: Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vamos orar. Pai, no nome precioso de teu Filho Jesus, nós temos acesso, Pai, ao trono da graça, ao trono da majestade. Podemos falar contigo porque tu nos ouve. Podemos falar contigo na plena certeza de fé, de que tu existe e que tu se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós te buscamos, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos para que a tua palavra penetre, porque ela é penetrante. Pai, traga a revelação deste precioso nome. Nós queremos apreciá-lo, queremos degustá-lo, queremos, ó Pai, bebê-lo. Pai, que teu Espírito nos conduze a Ele, porque Ele nos foi dado para falar de Cristo. Nessa noite não é diferente, Pai. Então, ministra aos nossos corações, pelo teu Espírito, revelando e interpretando a tua palavra para nós. Nos dê sabedoria para compreender as Escrituras. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, tem um hino que foi escrito muitos anos atrás, e essa canção, ela diz assim: há um nome acima de todos os outros, maravilhoso ouvir isso. Essa é a primeira estrofe do cântico. Trazendo esperança e alegria, é o lindo nome de Jesus, sempre o mesmo, que nome lindo. Então, queridos, quando o nome ao qual ele se refere, o autor desse cântico, é o nome de Jesus. É um nome que deve ser muito receptivo para o nosso coração. O nome de Jesus, para aqueles irmãos e irmãs que têm cultivado uma relação de amor com o Senhor, esse nome tem um significado muito grande. Esse nome nos faz com que nós percebemos, não vou dizer sintamos, mas para a gente ter uma compreensão, vou falar a palavra sintamos, acolhidos, embora o justo vai viver pela fé. Nós somos acolhidos por Deus o Pai, pelo nome da pessoa do seu Filho Jesus. Então, ele é um nome muito precioso. Então, tudo que emana de Cristo, da sua origem, da sua fonte, é precioso para nós. O apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos resgatados não de ouro e prata, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, o sangue de Cristo. Percebe que tudo que parte de Cristo é precioso para os nossos corações. E que os irmãos devem sempre, irmãos, prestar atenção quando você está lendo as Escrituras, claro que em todas as entrelinhas o Espírito Santo vai nos guiar para esta preciosidade do coração do Pai. Cristo é tão precioso para o Pai, claro que hoje Ele o é também para cada um de nós que cremos no Senhor, a ponto do Pai dizer em alto bom som que este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. E por causa de Cristo em nós, o nosso Deus e Pai também tem prazer em nós, porque nós trazemos em nosso interior aquele que é precioso aos olhos do Pai, e por causa dele, o Pai nos tem como propriedade exclusiva, peculiar, propriedade especial de Deus, tudo isso por causa de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, que caminhou com o Senhor durante muito tempo, 3 anos e meio na face da terra com Ele, depois viveu uma vida experimentando a pessoa de Cristo dentro de si, ele teve algumas expressões muito lindas a respeito deste nome que é muito lindo, o nome de Jesus.
Ele disse assim, como que se não tivesse mais palavras, se não tivesse uma palavra que pudesse expressar, porque ele não tinha, e nós também não temos palavras para expressar quem é Jesus em sua total realidade espiritual. Então Pedro ele pôde dizer assim, em Atos 4, versículo 12, porque não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro tinha o nome do Senhor Jesus. Primeiro foi a pessoa, conviveu com Jesus. Aquele Jesus que Pedro conviveu com ele, agora veio morar dentro de Pedro. Então Pedro tinha uma relação de amor com ele, uma relação que é muito entrelaçada, uma relação preciosa. Agora Pedro, no poder do Espírito, ele poderia morrer por causa do nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E este nome, que é Jesus Cristo, Jesus é um nome muito lindo, habita em nós. Irmãos, Ele trouxe para dentro de nós, quando Ele veio morar dentro de nós, tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é celestial, porque nós sabemos, temos citado aqui em quase todas as reuniões, que foi do agrado de Deus o Pai, que nele, na pessoa de Jesus Cristo, residisse, habitasse toda a plenitude da divindade, numa só pessoa. E pela fé nós temos Ele morando dentro de nós. Então nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, por causa do nome. Este é um nome muito especial para nós, porque é um nome muito lindo, Jesus. Então, é um nome que naquela época que Jesus foi dado o nome a ele, era muito comum o nome de Jesus, tinha muitas pessoas com o nome de Jesus, mas ninguém era inigualável a ele. Ele era uma pessoa muito especial. Jesus, esse nome também foi um nome de uns grandes líderes do povo de Israel, Moisés, depois Josué. Josué é o nome hebraico de Jesus no Antigo Testamento, né? E Jesus é o nome grego. Então ambos significam a mesma coisa, que é Jeová é salvação. Jesus, Jeová, Jeová, o eu sou, salvação, eu sou a salvação. Então, Jeová é a salvação. Não é um nome muito lindo, muito precioso? Então, irmãos, vocês se lembram, quando Jesus Cristo ele nasceu em Belém, há mais de 2000 anos atrás, muitos anos atrás, naquela época havia muitas crianças em Israel, como eu já me referi aqui, chamadas Jesus, mas não havia nenhuma criança como ele, pela disciplina que ele tinha, pela obediência que ele tinha e pelo desejo de conhecer cada vez mais sobre os escritos de Moisés, que foram todos eles inspirados pelo Espírito. Maria, quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, para algo que é muito importante, que o anjo disse a Maria quando visitou, para lhe contar para ela a notícia surpreendente de que ela seria uma mulher virgem que daria a luz ao Filho de Deus. Se você está em Lucas, versículo 31, ele diz assim: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus. Isso aqui já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, muitos anos antes dele nascer. Mas é interessante, irmãos, depois que este bebê nasceu, quando ele tinha 8 dias de idade, vocês se lembram, que Maria e José o levaram ele para ser circuncidado. Naquela época era costume guardar toda a lei, cumprir a lei da circuncisão, era uma marca, um sinal ali no prepúcio. Então Jesus também, com 8 dias, Maria e José o levaram para ser circuncidado. Muito interessante. Então, queridos, naquele dia, eles obedeceram a voz do anjo também e chamaram o bebê de Jesus.
Olha aqui em Lucas capítulo 2, vamos ler o versículo 21. Interessante aqui, irmãos. Lucas 2, versículo 21, diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, que expressão interessante, né? Que o Espírito trouxe para nós aqui, ser circuncidado o menino, o Salvador de todos nós. Ele nasceu. Então deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Antes de Maria ser grávida, o anjo já deu a notícia para ela: olha, você vai gerar um bebê no seu ventre. E outra coisa, você vai colocar o nome deste bebê de Jesus. De Jesus. Antes de conceber. Então ela fez aquela pergunta: como pode ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. Eu sou uma virgem. Aí então o anjo disse para ela: a sombra do Onipotente te envolverá. E quando falou a sombra do Onipotente, ela já foi se prostrando, dizendo o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Então, irmãos, eu quero que nós examinamos esse, vamos dizer assim, adorável nome. Vamos ver isso juntos hoje. O nome de Jesus nos diz muito sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer neste mundo. Então nós vamos analisar este adorável nome. Primeira coisa, irmãos, que este nome, Jesus, declara uma das coisas mais importantes, que é a sua identidade. Então Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Essa criança, esse menino, ele não seria como qualquer outro bebê. Por quê? Porque ele seria o Filho de Deus. Ele já nasceu Filho de Deus, o Pai. O Pai enviou o seu Filho, já era Filho. Deus, você lembra de João 3, versículo 16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único, gerado. Jesus não foi criado, Ele foi gerado. Então, Deus o Pai só tinha um Filho, Jesus. Olha a importância desse nome para mim e para você. Jesus, Ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, todas as coisas que foram criadas, a origem é Ele, primeiro gerado. Então, dele, tudo que parte dele é algo muito especial. Estou dizendo isto aqui para você perceber que quando Deus fez o homem, Ele disse que isso era muito bom, muito bom. Porém o homem caiu em pecado, mas este nome que é adorável, quando se fez carne, Ele veio tirar aquilo que Satanás colocou em nós, que é o pecado. Então este nome, irmãos, que coisa mais linda. Aquele que era o único Filho de Deus, quando Ele veio a este mundo como o último Adão. O primeiro Adão havia falhado, mas o último Adão não poderia falhar, porque se ele falhasse, nós estaríamos perdidos, irmãos. Preste atenção nessa realidade. Imagina se não fosse Jesus, onde nós estaríamos hoje? Totalmente perdidos, sem nenhuma direção, um barco à deriva. Nós iríamos trabalhar, se esforçar para ganhar saúde, ter uma vida boa, morrer, e nós já saberíamos o nosso destino. Mas hoje, irmãos, o nosso destino não é aquele que muitos, por não crerem neste nome do Senhor Jesus, estão, a grande maioria, já no inferno, e os que morrem hoje estão sendo lançados para o inferno. E depois vai ter que confessar esse nome, serão tirados do inferno, confessarão esse nome que é lindo, e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, Ele é o eterno Filho de Deus. João 1,18 vai dizer que o Filho estava numa comunhão íntima no seio do Pai, onde Ele nunca saiu de lá. Que comunhão doce, comunhão gostosa,
o Filho se deliciando no Pai e o Pai no Filho. Irmãos, e nós fomos chamados por causa do Filho, filhos de Deus em Cristo Jesus. Ele removeu o nosso pecado, Ele crucificou a nossa velha vida, trocou o nosso coração por um novo coração e veio morar dentro de nós, sendo nossa vida. Quando fala que Cristo é a nossa vida, porque a nossa vida da alma é uma vida que realmente sem Ele acabaria na sepultura, e depois da sepultura não teríamos mais nenhuma esperança, mas Cristo morando dentro de nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós temos uma convicção maravilhosa por causa deste nome. Então, queridos, o profeta Isaías, ele havia profetizado, vamos abrir em Lucas capítulo 7, versículo 14, aqui nessa antiga profecia de Isaías, seria cumprida na pessoa de Jesus, capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Se vocês pudessem deixar depois o dedo ali em Lucas capítulo 1, nós vamos voltar depois fazendo essas digressões bem rápidas nas Escrituras. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Queridos, imagina, irmão, Isaías escrevendo isso, inspirado pelo Espírito. Imagina depois o próprio Senhor Jesus Cristo lendo isto a respeito dele. Claro que ele já tinha uma razão, ele já era um rapaz, já aprendeu a ler as Escrituras Sagradas. Imagina Jesus lendo o profeta Isaías a respeito dele. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Vocês sabem, a palavra Emanuel significa Deus conosco. Então fica muito claro para nós aqui que quando Jesus veio a este mundo em carne, Ele veio trazer toda a realidade de Deus o Pai conosco, para ficar em nós. Emanuel, Deus conosco. Então, em Lucas 1,32, texto que nós lemos aqui, vai mostrar que Ele, o Senhor Jesus, é o Rei de Israel. 1, verso 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, que é o versículo 32. Então, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Este bebê, esse menino, Jesus, nascido de pessoas humildes e no meio de humildes, ele seria um descendente direto do trono de Davi, da descendência. Então, irmãos, isto aqui é interessante para que nós venhamos a considerar que aquilo que Deus profetizou através dos profetas, Ele cumpriu tudo, irmãos, tudo se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muito mais do que isso, Ele seria o cumprimento daquela linda promessa de 2 Samuel capítulo 7, de 4 até o versículo 17, que Ele diz que daria ao seu filho o trono, ele iria reinar para sempre. Então, irmãos, o nosso reino, o reino de Deus, que é o próprio Cristo, porque onde Ele está toda a circunferência do seu reino, o seu governo é Ele. E este reino, quando Cristo veio para dentro de nós, irmãos, não é apenas Jesus, Ele é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, este nome que é sobre todo nome, habitando em nós. Então, o reino de Deus, juntamente com Ele, veio para dentro de nós. Não é lindo? O reino de Deus não está lá ou acolá, mas o reino de Deus foi colocado dentro de nós. Agora, ao contrário de todos os outros reis na linhagem de Davi, este rei reinará para sempre. Então nós pertencemos a um rei que tem um reino que não terá fim, é o reino eterno, na qual todos nós que cremos fazemos parte. Nós fazemos parte de um reino eterno,
de um reino maravilhoso. Vamos abrir, irmãos, aqui em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, versos 6 e 7 vai mostrar a realidade, vai mostrar aqui, irmãos, os planos de Deus sendo revelados pelo profeta e que hoje nós temos ele como realidade espiritual. E graças ao Senhor pelos irmãos e as irmãs que têm tido essa convicção para desfrutar deste reino que é um reino sem fim. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o Pai nos deu o seu filho, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha que nome lindo é o nome de Jesus, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos fará isto. Está vendo que maravilhoso é isso aqui, irmãos? É um reino que a partir de Cristo não terá mais fim. Ele é o cumprimento de todas as coisas e nós estamos em realidade espiritual neste reino, porque ele veio para dentro de nós. Agora, irmãos, um dia este rei, vocês sabem que ele vai retornar em glória. Todo este mundo verá a face do nosso Rei Jesus, desse nome que é sobre todo nome, e ele vai governar o mundo com uma vara de ferro, segundo está lá escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Então, quando você diz o nome Jesus, você está chamando o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Irmãos, enquanto ele viveu aqui, quase todos os eventos significativos utilizaram algo e foi emprestado ou que foi destinado ao uso de uma outra pessoa. Vocês se recordam que quando Jesus, ele pegou aquele barco, onde ele pregou ali na beira do mar, aquele barco ele emprestou de alguém, lá em Lucas 5, versículo 3. Ele pegou emprestado uma casa na qual ele usou para morar. E ele pegou também, irmãos, emprestado um jumento no qual ele montou, lá em Marcos 11, versículo 11, está muito claro. E ele tomou emprestado um quarto no qual celebrou a Páscoa com seus discípulos. O texto está registrado lá em Marcos 14, de 13 até o 17. E ele pegou emprestado também uma cruz na qual ele morreu, em Mateus 27, versículo 26. E ele tomou emprestado um túmulo no qual ele foi sepultado, em Mateus 27, 57 a 60. Percebe que tudo foi emprestado para ele, até um túmulo novo, que José de Arimateia então ofereceu para ele. Então, queridos, interessante que quando Maria, o anjo diz ali a Maria, que o seu filho reinará, esta palavra refere-se a um rei. Se ele reinará, obviamente ele seria um rei, alguém que governe em majestade e glória. Irmãos, não tenha dúvida, vocês parecem aos nossos olhos que para muitos este mundo está desgovernado e as pessoas procuram talvez uma segurança, uma fortaleza nos reis, nos governos humanos. Se entrar tal presidente vai melhorar, não vai melhorar, irmão. Se entrar tal prefeito, tal vereador vai melhorar, não vai melhorar, irmãos. Como é que nós sabemos disso? Porque Paulo, escrevendo ao Timóteo, a palavra fala que os ímpios irão de mal a pior. Então não espere mudanças de governos humanos. O nosso rei também não perdeu o controle de absolutamente nada. Não sei se vocês têm observado, irmãos,
Mas este mundo, vocês sabem que ele está condenado e julgado. João 3, versículo 38. Vocês observaram que está havendo algumas mudanças climáticas? Vocês têm notado que está ficando cada vez mais quente? Embora muitos dizem assim, é a mãe natureza. Não, irmãos, não existe questão de mãe natureza. Quem governa todas as coisas não é a mãe natureza, é o Senhor da glória, que tem o controle de todas as coisas. Então, irmãos, às vezes a gente começa a orar para que Deus então melhore, manda chuva. Devemos orar, Ele é misericordioso, Ele tem mandado chuva. Mas, irmãos, Deus está preparando este mundo para a volta de Cristo, preparando a igreja. Quanto mais a igreja amar a Cristo, mais as coisas irão ficar pior. Mais vai haver fomes, vai haver terremotos, vai haver desastre, vai haver uma série de coisas, de anomalias, porque Ele está voltando. Porque quando a igreja começar a amar o Senhor, desejar o Senhor, ela não irá ficar calada enquanto Ele não venha. Ela vai contemplar o Senhor, mas ter um maranata não por causa das consequências do pecado que está apodrecendo este mundo, mas porque ama o Senhor e deseja que Ele volta, e Ele vai voltar, porque tem um povo que verdadeiramente o ama. Como nós sabemos que muitos não amam o Senhor? Basta você olhar aí do teu lado. Alguns, muitos poderiam estar conosco. Então, outras coisas ocupam o lugar da reunião do povo de Deus, para estar reunido debaixo desse nome tão precioso, deste nome lindo, o nome de Jesus. É gostoso falar esse nome. Se vocês pudessem dar uma olhada como é que está o meu coração, vibrando, como que tivesse assim, sabe quando aquela chaleira está fervendo, aquela água fervendo assim, pronto para fazer aquele café, ou para cozer alguma coisa, é assim, fervendo. Então, irmão, nós temos sim que orar, para que Deus fortaleça os irmãos, para que Deus desperte os irmãos, para que Deus derrame um avivamento não neste mundo, mas na vida da igreja, porque existem muitos cristãos que estão adormecidos, espiritualmente falando. Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos olhos abertos e vigiamos. O Senhor sempre enfatizou: vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora que vai voltar o Filho do Homem. Vigiar no sentido de ter uma atenção voltada para Ele, de viver uma vida de dependência dEle, porque, irmão, no momento de dificuldade, se nós não tivermos uma vida relacional com Ele, Ele não vai nos protegerá. Ele disse: vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir vocês, vou deixar vocês passarem pela essa tribulação, esse sofrimento, essa perda, essa dor, para vocês reconhecerem a mim. E no momento de dor, nós vamos recorrer para quem? Para aquele que pode colocar aquele bálsamo de Gileade e aliviar a nossa dor. Muitos sofrimentos dos filhos de Deus seriam evitados se nós voltássemos para o nosso amado Senhor. Irmãos, nós vivemos uma vida de negligência diante do Senhor. Não temos tempo para o Senhor, não temos tempo ali em oração, num momento íntimo com Ele, contemplar a face dEle, buscar cada dia mais que o Espírito forme essa linda pessoa, Jesus, em nosso coração. Então, amados, enquanto Jesus viveu neste mundo, ninguém reconheceu a sua majestade, sua glória ou sua autoridade. Ninguém ouviu por quem Ele era. Se você ler Isaías depois 53, de 1 a 3, você vai perceber que ninguém se importava. E hoje não é diferente, irmãos. Abra comigo, por favor, em Mateus 22, versículo 5. Aqui nessa parábola das bodas, nós vamos perceber que a coisa não mudou muito, a coisa está igual. Então, diz assim: e claro que hoje o Senhor quer ser conhecido pela sua igreja. A igreja é uma expressão de Cristo, é uma expressão deste nome maravilhoso.
porque quem olhar para nós do mundo deveria ver em nós Jesus, nas nossas falas, atitudes, nas nossas palavras, no nosso caminhar. Então, aqui o contexto é a parábola das bodas. Irmãos, olha só o versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Está falando do pai e falando dele, bodas, casamento. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Não quiseram vir. Ou pode ser por teimosia, ou pode ser por uma opressão maligna, porque quando a pessoa começa a ouvir a palavra e não responde a palavra, Satanás vem e começa a cegar o entendimento dessas pessoas. Aí elas estão em busca de pretextos para não se reunir mais. Tudo é pretexto, até uma chuva é pretexto. Estão me compreendendo, irmãos? É muito sério. Irmãos, se nós tivéssemos uma visão de quem Cristo é, daquilo que Ele fez para nos alcançar, nós colocaríamos a nossa boca no pó e cada dia mais o reverenciaríamos no nosso dia a dia. Jamais nos esqueceríamos dele, nenhum momento sequer. Então aqui ele continua dizendo o seguinte: não quiseram vir. A questão está na atitude, está na vontade. Aí ele diz aqui no versículo 4: então enviou outros servos. Vocês sabem que às vezes quando cai lá no WhatsApp de vocês, hoje teremos reunião da igreja, você olha aquilo lá e fala assim: puxa vida, hoje eu não vou poder ir, eu tenho, etc. Entende, irmãos? Isso é a mesma coisa, não muda. Então, olha só aqui: não, hoje eu trabalhei demais, estou muito cansado. Queridos, o nosso descanso é Cristo, o teu cansaço é você mesmo, entende? Nosso descanso é Cristo. Ele falou: eu estou muito cansado, eu não vou. Aí que você deveria vir, porque quando você está cansado, é nele que você vai encontrar o verdadeiro, genuíno descanso. Mas nós somos muito mais do que cansados. Aí envolve uma coisa que nós não admitimos: nós temos preguiça, negligência, Então enviou outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Irmãos, essa palavra aqui, tudo está pronto, é a mesma palavra para tetelestai. Quando Jesus estava na cruz, ele gritou: tetelestai, está consumado. A obra já está toda consumada. Rendeu o Espírito e morreu. Olha, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Ele insistiu aqui 2 vezes, mandou um servo, depois mandou outros servos. Tudo está preparado, vocês só vão vir e participar da minha mesa, da minha ceia. E qual que foi a reação deles? Versículo 5. Aqui que está, irmão, o cerne, aqui está o grande problema. Eles não podiam? Podiam. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e por aí vai. Temos outras coisas que é mais importante de participarmos do banquete de Cristo. São aqueles, vamos dizer assim, cristãos escravizados pelo seu próprio trabalho. São aqueles cristãos avarentos: eu tenho que trabalhar, se eu não for, quem vai fazer para mim? Olha, algum tempo atrás, conversei com uma pessoa e ela disse assim, mora lá no Paraná: olha, se eu pudesse adquirir este terreno, para mim seria ótimo. Eu falei: mas você é um filho de Deus, você pode, Deus pode lhe dar esta administração. Você não crê que Deus pode? Comece a se envolver com Ele, busque primeiro a vontade dEle. E nós começamos a conversar. Ele buscou a vontade de Deus, o Pai, e falou: Cláudio, eu achava que não tinha condições, mas Deus está me dando condições, porque abriu outra porta aqui e outra ali, e são muitas bênçãos. Ele então comprou aquele terreno, adquiriu aquele terreno. Mas a partir daí, ele se envolveu tanto naquele terreno, que nós temos que tomar muito cuidado com as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus que chegam até nós, se não passar pela cruz, vai nos corromper.
porque a gente vai se envolver com aquilo e deixar aquilo que é mais importante, o nome de Jesus Cristo. Então, amados, naquela época, alguns olharam para Jesus e viram um pobre carpinteiro judeu, como está escrito lá em Marcos 6, versículo 3. E alguns também, irmãos, olharam para ele e viram um revolucionário, ou seja, alguém que agitou o povo, os líderes judeus, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 5. Viram que ele era um revolucionário. E alguns também olharam para ele e viram um curador, porque as pessoas ao redor do túmulo de Lázaro ali disseram que ele que curou tantos outros não podia curar esse, deixou ele morrer, mas ele estava ali, a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, ele ressuscitou a Lázaro, que coisa linda. E alguns também olharam para ele e viram ali um rei terreno, porque aquelas pessoas que testemunharam quando ele multiplicou ali os pães para 5.000 homens, lá em João 6, versículo 15, né? Então alguns olharam para ele também e viram um homem inocente, que foi Pilatos, lá em João capítulo 19, versículo 6. E alguns olharam para ele e viram o Filho de Deus. Quem teve uma visão linda de que era o Filho de Deus foi ali Marta, aquela mulher agitada, mas ela conhecia o Senhor estava tratando com ela, então ela pôde reconhecer que ele era o Filho de Deus, lá em João 11, 27. Simão Pedro também, em Mateus 16, verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo, irmãos? Agora, escute com bastante atenção, que um dia, o nome Jesus, ele será proclamado do trono do céu. Ele vai ser proclamado. Quando esse precioso nome for pronunciado, e será pronunciado pelo Pai, o que vai acontecer, irmão? Irmã? O joelho de todo santo e anjo também se dobrará em adoração e reverência. O joelho de todo pecador se dobrará em reconhecimento de seu senhorio e glória. E o joelho de todo demônio, não sei se esse demônio tem joelho, mas vai se dobrar. Quando fala que é todo joelho, vai ter que se dobrar ali de todo demônio. E o próprio Lúcifer terá que se dobrar diante do nome dos Reis dos Reis. Vai se dobrar em reconhecimento de Jesus e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos ver esse texto, irmãos? Abre em Filipenses capítulo 2, os versículos 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11. Então a palavra, ela diz assim, irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, é Bíblia, isso vai acontecer, porque está escrito. Esse precioso nome, esse nome tem um significado para o Pai muito grande. Deve ser para nós também. Para mim, o nome de Jesus é um nome muito lindo, muito precioso. Diz assim, versículo 10, 2:10 de Filipenses, 10 e 11. Olha que coisa linda, diz assim, verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, até no inferno, vai ter que se dobrar. Joelho, falei para vocês que não sei se o diabo tem joelho ou não, mas não sei como é que vai ser. Deus disse que todo joelho se dobrará, através do apóstolo Paulo aqui. Se dobrará diante dele. Versículo 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Que lindo. Irmãos, deixa eu concluir dizendo o seguinte: quando nós dizemos seu nome, quando cantamos seu nome, quando respiramos o seu nome, porque todo tempo nós temos que respirar Cristo, cantar Cristo. Eu, pelo menos, quando estou andando pela cidade,
quando eu venho de casa para aqui, no templo, às vezes atender as pessoas à tarde, eu venho louvando, venho cantando, venho lembrando do nome. Quando eu estou fazendo alguma coisa em casa, algum trabalho, estou lembrando do nome, sabendo que tudo é dele. Pai, obrigado por este lar, obrigado porque tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos é teu e te pertence. E não permita, Pai, que nada daquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, e eu já recusei muitas e muitas coisas, por causa do nome, muitos trabalhos, por causa do nome eu não quis, porque é maravilhoso esse nome, é gostoso falar para vocês desse nome, é precioso. Então, quando gritamos seu nome, quando sussurramos seu nome, proclamamos o maior nome que já caiu sobre os ouvidos da humanidade, Jesus. Quando você fala Jesus crendo, esse nome tem um impacto na vida das pessoas, é maravilhoso demais. Então proclamamos o nome de Jesus, o Salvador aos perdidos, do pastor das ovelhas, do Redentor da alma, do abençoado noivo da noiva, que é a sua igreja, que somos nós, do amante das almas dos homens, da glória do céu, daquele que se chama nosso amigo. Ele disse lá em João 15, verso 13, não vos tenho chamado servos, mas vos chamo amigos. Irmãos, nós somos amigos de Deus, somos filhos de Deus e amigos de Deus. Esse é Ele, Jesus, esse nome lindo, mas Ele é muito mais, irmãos. Nesse precioso nome, o nome de Jesus, há esperança. Nesse nome lindo de Jesus, há paz. Nesse nome de Jesus, há amor. Nesse nome de Jesus, há salvação, a bênção, a cura, maravilha, alegria, glória e majestade, nesse nome Jesus. Que nome lindo, o nome de Jesus. A menção desse nome faz o inferno estremecer. Satanás foge, o pecado é derrotado. Ele levou sobre si, ali no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a sua justiça. Por suas feridas fomos sarados. Ele foi ferido por mim e por você, irmãos. Que coisa linda. Então nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. Os cativos são libertos. O medo dá lugar à paz. A desesperança é tragada pela vitória. Pela vitória. E os perdidos, por esse nome Jesus que é lindo, os perdidos são encontrados. Os cegos veem e os mortos vivem. Então, irmãos, que lindo é o nome de Jesus. Quando a menção desse nome, bêbados ficam sóbrios. Semana veio uma pessoa aqui, nós deixamos o portão aberto, e alguém bateu aqui na porta, fui ver, era um homem que estava totalmente embriagado, mas querendo ver se usasse o banheiro. Eu falei o seguinte: olha, Jesus o trouxe até aqui. Quando falei Jesus, esse homem ficou sóbrio, sentou ali, tivemos uma conversa boa, mas ele chegou todo, mas ficou sóbrio. Jesus, os bêbados ficam sóbrios, que é uma sobriedade nesse nome também. Prostitutas são purificadas. Todas as prostitutas que tiveram encontro com Jesus foram purificadas. Por isso que eu amo pregar para prostitutas, para drogados, para gente doente, gente ansiosa, que precisa conhecer esse nome Jesus, nome que é sobre todo nome, porque tem cura, tem restauração, tem alegria. Queridos, os viciados são libertos dos vícios, os perdidos são salvos, e uma nova vida começa. Vocês se lembram? Se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que nome lindo o nome de Jesus, irmãos. Esse nome marca a diferença entre céu e inferno, entre a vida e a morte, entre a esperança e o desespero. Jesus, Ele faz a diferença. É entre o pecado e a salvação, entre o julgamento e o perdão, e entre a graça de Deus e a sua condenação. Tudo por causa desse nome lindo. Nós cantamos aqui, nome de Jesus. Então, queridos, graças damos por este nome adorável. Jesus é aquele que fez a ponte entre nós, seres humanos, e Deus, o Pai. Ele é aquela escada em João 1,51. Muito interessante, irmãos. Então, muitos compartilham esse nome, mas há apenas um Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, quão lindo, Pai, é o precioso nome de Jesus. Esse nome doce, esse nome, Pai, que faz toda a diferença. Obrigado, porque essa pessoa veio habitar em nós. Quando Tu nos abriste os olhos para crermos que ali na cruz, no Seu corpo santo, Tu nos crucificaste juntamente com Cristo, tirando o pecado de nós. Este Jesus, que tem um nome lindo, Ele morreu por nós, nos fez morrer nele. Fomos sepultados junto com Ele, mas também, quando Tu usaste o Teu supremo poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, nós também fomos levantados do túmulo e fomos para a glória juntamente com Ele. E o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nele nós estamos, ó Pai, e Ele está em nós pela fé. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este nome que é lindo, que é precioso, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é o Pai da eternidade, que é o Príncipe da paz. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. É no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém.